Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É uma alegria a gente estar juntos aqui para mais um minuto com Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai fortalecer a sua confiança no Senhor e também uma palavra que vai renovar a sua esperança. Saiba que não é por acaso que você chegou aqui. O Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. E hoje ele quer te lembrar que a fé pode romper qualquer barreira. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 28, está escrito o seguinte: Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Essas palavras de Jesus são o desfecho de uma das histórias mais surpreendentes sobre perseverança e fé que a gente encontra aqui nos evangelhos. A mulher que aparece nesse texto é chamada de cananeia. Isso significa que ela era natural da região de Canaã, que no tempo de Jesus estava sob o domínio romano e incluía cidades como Tiro e Sidom, hoje no território do Líbano. Historicamente, os cananeus eram considerados pelos judeus como um povo idólatra, com práticas religiosas que eram condenadas pela lei de Moisés, como sacrifícios humanos e cultos pagãos. Por isso, durante muitos séculos, houve uma barreira cultural, religiosa e social entre judeus e cananeus. Para muitos judeus daquela época, um cananeu era considerado impuro e também indigno de receber as bênçãos de Deus. O fato dessa mulher ser cananeia já colocava um obstáculo enorme no seu caminho, pois, segundo essa mentalidade da época, ela estava fora da aliança que Deus tinha com Israel. Além disso, ela era mulher, e as mulheres raramente se dirigiam de uma forma direta, assim, a homens desconhecidos em público, muito menos a um mestre judeu, como Jesus era visto pelas pessoas. Só que, mesmo com tudo isso contra ela, essa mulher tinha um motivo que falava mais alto. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. E quando um filho sofre, a dor de uma mãe é capaz de atravessar preconceitos, tradições e até humilhações para buscar ajuda. Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. Nós faríamos de tudo para ver os nossos filhos sendo curados, sendo transformados, para que eles deixassem de sofrer. E essa mulher ouviu falar de Jesus e foi até ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui nós já vemos algo extraordinário. Ela reconhece Jesus pelo título messiânico, filho de Davi, algo que nem todos os judeus aceitavam. Isso mostra que a fé dela não era uma fé rasa, mas era uma fé baseada em uma revelação espiritual. É interessante que o texto diz que, inicialmente, Jesus não a respondeu. Jesus não disse palavra nenhuma. Mas o silêncio de Jesus não pode ser interpretado por nós como indiferença, mas sim como um teste de perseverança. Quantas vezes, nas nossas orações, nós também sentimos esse silêncio? Nós oramos e parece que nada acontece. Mas eu quero que você entenda que o silêncio de Deus
não significa ausência de ação. Muitas vezes é nesse tempo de silêncio que Deus está trabalhando em áreas da nossa vida que a gente nem percebe. Além do silêncio, a mulher cananeia ouviu os próprios discípulos de Jesus dizerem o seguinte: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ô irmãos, é doloroso quando aqueles que andam com Jesus não compreendem a nossa dor. Talvez você já tenha procurado ajuda, apoio em pessoas de fé que você conhece e você não recebeu a ajuda que esperava. A mulher cananeia não permitiu que isso a afastasse do seu objetivo. Quando Jesus se dirige a ela, quando Jesus fala com ela, ele diz o seguinte: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E em seguida, ele compara a prioridade da missão dele à comida dos filhos, que não deveria ser lançada aos cachorrinhos. E esse cachorrinhos aqui, eu falo entre aspas mesmo, porque vale a pena a gente entender essa expressão. Jesus usa aqui, no grego, a palavra kinarion, que significa cachorrinho de estimação, e não o cão selvagem desprezado. Essa era uma forma mais suave, mas ainda assim um teste para ver se ela desistiria. E a resposta dela é brilhante. Ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, essa resposta é uma das maiores demonstrações de fé e humildade da Bíblia. Aquela mulher não se ofendeu, não se exaltou, mas ela reconheceu a soberania de Jesus. E ela confiou que uma única migalha do seu poder seria suficiente para resolver o seu problema. Foi então, diante dessa demonstração de fé, que Jesus declarou: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante, a sua filha foi curada. Esse aqui é o único registro nos evangelhos em que Jesus elogia a fé de uma pessoa, chamando-a de grande. E essa pessoa não era judia, ela não fazia parte do círculo religioso, ou seja, ela não tinha direito algum, segundo a tradição dos judeus. O que nós podemos aprender com essa mulher? Ela teve uma fé que rompe barreiras. Ela ultrapassou as barreiras culturais, religiosas e sociais para chegar até Jesus. Ela também teve uma fé perseverante. Ela não desistiu diante do silêncio ou da resistência. Ela teve uma fé humilde. Ela reconheceu que não tinha nenhum mérito, mas que dependia da graça e da misericórdia de Deus. E por fim, ela teve uma fé recompensada. A sua perseverança foi reconhecida e recompensada pelo próprio Jesus. Talvez você também esteja intercedendo por alguém querido, por uma pessoa querida, como essa mulher estava fazendo. Pode ser um filho, uma filha, pode ser o seu cônjuge, um irmão, algum parente seu que está passando por um momento de dificuldade. Talvez você esteja pedindo a Deus por um milagre na saúde, na vida financeira, na sua família. Pode ser que você tenha até agora enfrentado o silêncio, as portas fechadas e até mesmo palavras duras. Mas a história dessa mulher nos ensina que a fé não desiste. Em Hebreus capítulo 10, nos versos 35 e 36,
o escritor do livro de Hebreus disse o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que o silêncio ou as barreiras te afastem de Jesus. Se até... Desculpa, hoje eu estou gravando, mas a minha voz ainda está muito rouca. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Se até as migalhas do poder de Jesus podem transformar a vida, imagine o que Ele pode fazer quando decide derramar por completo a sua graça sobre você. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, do seu filho, da sua filha, o seu próprio nome, ou alguma circunstância que você esteja enfrentando na sua vida, escreva ela aqui nos comentários. E escreva também essa declaração de fé. Escreva o seguinte: eu escolho perseverar na fé. Amém? Escreva isso aqui como um ato de fé, para que isso fique registrado nos céus. Eu escolho perseverar na fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Obrigado porque o Senhor nos deixou registrado aqui na Bíblia o exemplo da mulher cananeia, que não se deixou vencer pelas barreiras, não se deixou vencer pelo silêncio, pela resistência, mas perseverou até receber o seu milagre. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra. Eu oro por cada um que está apresentando nesse momento diante de Ti as suas causas, as suas necessidades. Assim como aquela mulher intercedeu pela sua filha, muitas pessoas aqui estão intercedendo por alguém que eles amam. E eu quero clamar a Ti para que o Senhor visite cada lar, cada família representada aqui nos comentários. Traga libertação, restauração e cura. Fortalece, meu Deus, a fé daqueles que estão cansados de esperar. Traz paz para aqueles que têm vivido sob ansiedade. Dê esperança para aqueles que estão pensando em desistir. Que o exemplo dessa mulher, observado hoje por nós, nos inspire a não recuar diante dos obstáculos. Eu quero orar pela cura física. Que o Teu poder toque agora nesse corpo que está enfermo, restaurando a saúde e devolvendo o vigor. Eu quero orar pela cura emocional, por cada trauma que faz parte da vida desse irmão e dessa irmã, para que seja sarado, para que as feridas da alma sejam fechadas e para que o coração encontre descanso em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida espiritual de cada pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Que nós possamos, assim como a mulher cananeia, reconhecer que tudo vem da Tua misericórdia e da Tua graça. Que nunca nos aproximemos do Senhor com orgulho, mas com humildade e com confiança. Eu peço que cada vida aqui seja fortalecida e que nós possamos em breve testemunhar o Teu agir. Que o silêncio seja substituído por respostas. Que as barreiras se transformem em pontes para que o Teu milagre aconteça. E que a fé de cada um seja chamada de grande pelo Senhor, assim como Jesus se referiu à fé da mulher cananeia.
É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque eu não oro segundo os meus próprios méritos, mas eu oro em nome do teu Filho Jesus, aquele que veio aqui à terra e que se ofereceu como sacrifício pela nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, compartilhe esse vídeo. É só você clicar aqui no botão compartilhar. Você vai selecionar a opção WhatsApp. Quando você clica no compartilhar, aparecem vários ícones. Procura o WhatsApp. Aí você vai clicar no WhatsApp e mande para os seus grupos. Os grupos que você participa, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo da academia, da faculdade. Não tenha receio de semear a palavra de Deus. Isso faz um bem para as pessoas e também para você. Porque eu sei que muitas pessoas que compartilham um Minuto com Deus recebem um feedback muito positivo de como Deus falou com ele ou com ela através dessa palavra. Antes de sair, dê o like no vídeo, isso não custa nada. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Se você quiser apoiar o nosso ministério, Minuto com Deus é um projeto independente e as maneiras de você nos apoiar estão aqui na descrição do vídeo. Inclusive, eu quero agradecer a todos que têm contribuído para que esse projeto continue avançando, continue alcançando vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo à noite. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu trabalho. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje, irmãos. Algo que o inimigo não quer que você ouça. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você escutasse isso. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Eu vou ler primeiro na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. E na versão A Mensagem está escrito assim: O Eterno, o Senhor, o Santo de Israel, está dando este conselho solene. Se querem salvação, voltem para mim e parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que se acalmarem, em completa dependência do meu poder. Exatamente aquilo que vocês se recusam a fazer. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. O capítulo 30 do livro do profeta Isaías é uma advertência de Deus ao povo de Judá, porque eles estavam vivendo uma crise política e espiritual. A Assíria, uma potência militar cruel e ameaçadora, ela estava avançando. E o povo de Judá, em vez de confiar em Deus, estava correndo para fazer alianças com o Egito,
ou seja, buscando proteção humana. Só que essa atitude mostrava uma coisa: falta de fé. O povo não confiava mais no livramento de Deus. Eles preferiam estratégias humanas, diplomacia, exércitos estrangeiros. Eles buscavam segurança onde Deus já tinha avisado que haveria destruição. Irmãos, a tragédia da alma humana não é só o pecado, mas a recusa em ser salvo, em ser salva. Deus oferece descanso e o homem responde com pressa. Deus oferece silêncio e o homem responde com barulho. Deus muitas vezes oferece confiança e as pessoas exigem o quê? Provas. Você vive se distanciando de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Vive se distanciando do propósito do Senhor, da ajuda dEle, e continua buscando por uma segurança humana, por uma estabilidade material, por bens, lucro, sendo que Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Ele está te chamando para viver uma vida com Cristo. Deus está dizendo para você hoje o que Ele disse àquele povo: se vocês voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos, confiem em mim e eu lhes darei força. Pare de lutar contra aquele que tem os seus dias todos contados em um livro. Se entregue ao Criador. Viva uma vida com Deus. Talvez você não perceba, mas essa distância que você insiste em manter, ela está te enfraquecendo. Você diz que está cansado, mas você não para descansar no colo de Deus. Você diz que quer paz, mas rejeita o caminho da calma que só o Espírito Santo pode trazer. Você se enche de tarefas, de compromissos, de distrações, mas o seu coração continua vazio. Você não foi criado para viver desse jeito. Então, não permita que o inimigo te conte essa mentira mais uma vez. Você foi criado para andar com Deus, para viver com Ele. E Ele ainda está aqui, te chamando para mais perto. No livro de Hebreus, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 11, diz o seguinte: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha só, Deus não precisa de você, pois a obra dele vai ser cumprida com ou sem você. Ele é soberano e nenhum dos planos dele vão falhar. Porém, Deus quer que você faça parte da obra dele. Ele quer você por perto. Sabe o que mais me corta o coração, irmãos? É que tem gente que escuta essa palavra e continua dizendo não. Não com a boca, mas com as atitudes. A pessoa diz que acredita, mas ela vive confiando mais no dinheiro do que em Deus. A pessoa diz que é de Deus, mas vive de acordo com os padrões do mundo. Ela diz que quer mudança, mas não aceita a única coisa que transforma: a presença de Deus. Mas ainda dá tempo, pois Deus te quer perto e Ele não desistiu de você. E se você me ouviu até aqui, é porque tem algo dentro de você que ainda sente esse chamado. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé a seguinte declaração: meu descanso está em Deus. Amém?
Você pode declarar isso com convicção. Meu descanso está em Deus. Você quer continuar fazendo parte dessa corrente de oração? Se você quer, clica nesse botão que está aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, está escrito assim, inscreva-se. Porque assim o seu nome fica registrado nessa corrente de fé, nesse grande movimento onde uns oram pelos outros. E você vai receber palavras como essa para a sua vida todos os dias. Tem muita gente querendo tudo o que é de Deus, menos o próprio Deus. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem o compromisso. Querem a cura, mas não querem mudança. Elas querem o alívio, mas não querem se render aos pés do Senhor. Não viva desse jeito. Vá na contramão do mundo. Deus não quer ser um atalho na sua vida. Ele quer ser um único e principal caminho. E quando você entende isso, quando você entende que a maior dádiva de Deus é a própria presença dele, você para de fugir. Você volta para a presença dele todos os dias. Você se acalma e finalmente encontra aquilo que você está procurando: paz, força e salvação. Deus está te esperando hoje e Ele te quer perto dele. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui e declare pela fé: meu descanso está em Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por falar conosco com tanto amor. Obrigado porque, mesmo quando fugimos, o Senhor continua nos chamando de volta. Obrigado porque o Senhor nos quer por perto, não por interesse, mas por amor. Pai amado e querido, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Nos perdoa por tantas vezes termos buscado segurança onde não há segurança. Por termos confiado mais na nossa força do que no teu cuidado. Nos perdoa por termos vivido como se estivéssemos sozinhos, quando o Senhor sempre esteve aqui. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que te dissemos não com as nossas atitudes. Nos lava, nos limpa e nos purifica. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a confiar. Nos ajuda a parar de correr da Tua presença e correr para a Tua presença. Nos ensina a descansar em Ti, mesmo quando tudo lá fora está em guerra. Nos ensina a termos calma quando o mundo nos exige pressa. Nos ensina, Senhor, a termos fé quando tudo ao nosso redor parece desabar. Porque a Tua palavra nos prometeu aqui: se nós nos voltarmos para Ti e ficarmos calmos, nós seremos salvos. E é isso que nós queremos, Deus. Queremos voltar, queremos confiar, queremos ficar contigo. Eu apresento diante do Senhor essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse irmão e por essa irmã, que talvez estejam cansados de lutar sozinhos. Pessoas que estão vivendo com ansiedade, com medo, exaustas. Eu oro para que a Tua presença invada esse lugar, essa família. Que a paz do alto venha sobre esse coração agora. Que a força do Senhor venha sobre esse corpo fraco, cansado. Que a esperança renasça dentro dessa mente, que estava até esse momento cheia de incredulidade, de dúvidas, e que essa pessoa possa sentir agora que o Senhor ainda está aqui e o Senhor ainda a quer por perto. Eu quero apresentar diante de Ti, Pai, cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Cada filho, cada filha, cada familiar citado aqui.
Eu oro por aqueles que enfrentam crises, dívidas, diagnósticos médicos desfavoráveis. Eu oro por aqueles que enfrentam traições, vícios, por aqueles que se afastaram da tua presença. Ó Deus, que o Senhor acolha cada nome, cada lágrima, cada clamor. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida dessa pessoa. Que ela volte para a tua presença todos os dias e ali encontre descanso. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Olha só, tem dias que você já fez tudo o que devia fazer e você continua preocupado. Você continua com a mente cheia de preocupação, de ansiedade, de culpa. Descansa em Deus. Peça ao Espírito Santo. Fala com Ele, Senhor, eu quero descansar nas tuas promessas. Eu quero descansar em Ti. Tira esse peso dos meus ombros. Sabe, irmãos, tem problemas que nós não vamos resolver. Tem problemas que nós só temos que entregar nas mãos de Deus. Você já fez tudo o que podia? Então agora, deixa Deus agir. Ele vai agir do jeito dele, no tempo dele, como Ele quiser, usando quem Ele quiser. Não fique preocupado. Jesus disse em Mateus 11 o seguinte: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Em várias passagens bíblicas, Deus fala sobre descanso. Por isso que o Espírito Santo me conduziu a trazer essa palavra para você hoje. Você precisa descansar no Senhor. Entregue as suas preocupações, os seus problemas, os seus anseios nas mãos dele. E durma tranquilo, descanse tranquilo. Considere que você está nas mãos daquele que te criou, do Senhor do universo. E Ele é poderoso para te dar refrigério. Amém? Em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus tem poder para mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus.
Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião. Não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, Ele não se cansa, Ele não esquece de ninguém e Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje, nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários, nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha, com alguém que eu amava. Deus curou naquela época, Deus agiu. Deus mostrou que estava comigo, mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda, mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus hoje
sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de te buscar, de clamar o teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles, olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora, e essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro
por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória. Que o Senhor restaure essa família. Não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da tua presença. Somos gratos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o teu toque, o teu amor, a tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a tua vontade. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje,
seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar pela fé uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor.
Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera? A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto.
Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai,
toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a tua provisão, entra com a cura, entra com a tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar. Porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmo 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja, mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém? Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração hoje e eu quero compartilhar com você. O seu milagre vai acontecer. Quer eles aceitem ou não. Eles quem, pastor? Você pode estar se perguntando. E eu te digo, todas aquelas pessoas que estão sempre por perto, sabe? Principalmente nas redes sociais, mas que parecem não torcer pelo seu sucesso. Sabe aquelas pessoas que não te seguem oficialmente, que não curtem nada que você posta, não comentam, não celebram, nem nas redes sociais e nem mesmo quando te veem pessoalmente,
mas que estão sempre te seguindo de longe. Parece que torcendo para que você tropece, torcendo por um fracasso seu. Essas pessoas que eu estou falando. Mas aí, quando o milagre acontecer, quando o seu dia chegar, essas serão as mesmas que vão dizer que foi sorte, que você deve estar fazendo algo ilícito para conseguir crescer, ou vão simplesmente fingir que nem estão vendo a sua vitória. E tudo bem, a sua vitória está em Deus e ela vem de Deus. Então, não importa o que digam, o que pensem ou o que acham, a sua vitória vem do Senhor. E é Ele quem fará a obra completa na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Está escrito o seguinte: Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado. Nesse tempo, uma mulher estava ali. Ela era dominada por um espírito mau, que a deixava doente fazia 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar o corpo, de jeito nenhum. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela se endireitou imediatamente e começou a louvar a Deus. Naquela época, irmãos, Jesus estava em meio a uma jornada de ensino, de pregação do Evangelho, e era comum ele entrar nas sinagogas aos sábados para pregar. O sábado era, e ainda é até os dias de hoje, um dia sagrado para o povo judeu, reservado para descanso total e adoração. E havia leis muito rígidas sobre o que podia ou não ser feito nesse dia. Curar no sábado, por exemplo, era visto por muitos como uma quebra da lei do sábado. Essa mulher que apareceu ali naquela sinagoga estava encurvada, fazia 18 anos. A Bíblia diz que ela era dominada por um espírito mau que a mantinha nessa condição. E um detalhe, ela não pediu para ser curada. Jesus a viu, Jesus a chamou e Jesus a libertou. Isso por si só já causa desconforto nos religiosos daquela época, porque ele estava curando sem autorização e ainda em pleno sábado. Olha o que está escrito na continuação dessa passagem, nos versos 14 e 17, do capítulo 13 de Lucas. Mas o chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Então disse à multidão: há 6 dias para trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não solta da cocheira o seu boi ou o seu jumento e o leva para beber água, mesmo que seja no sábado? Pois então, esta mulher, que é descendente de Abraão e que Satanás mantinha presa durante 18 anos, não devia ser solta da prisão no sábado? Quando Jesus disse isso, todos os seus inimigos ficaram envergonhados. Mas as pessoas estavam alegres por causa das coisas maravilhosas que ele fazia. Presta atenção, irmãos. 90% das vezes em que Jesus falou com mais dureza, com mais rigidez, com mais firmeza, ele não estava falando com pecadores comuns, com pessoas quebradas, desesperadas, nem com quem estava em busca
de cura ou de salvação. Na maioria das vezes que Jesus foi mais duro, ele estava falando com os religiosos, com os fariseus, com aqueles que achavam que já sabiam tudo sobre Deus. Na cabeça deles, eles achavam que podiam questionar Jesus por ter feito um milagre no sábado. Imagina isso. Eles queriam decidir quando e como Deus poderia agir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda hoje, nos nossos dias, tem pessoas assim. Gente que se incomoda quando Deus te abençoa. Gente que pergunta, mas essa pessoa merece isso? Ela está fazendo tudo certo para receber essa bênção? Ela está sendo fiel como eu sou fiel? E Jesus responde para essas pessoas, ainda hoje, da mesma forma que ele respondeu naquela sinagoga. Eu não preciso da permissão de vocês para fazer milagre. Jesus está acima do que a gente pensa, que a gente acha justo ou injusto. Ele vê o coração, ele conhece a dor e ele sabe o tempo certo. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando uma bênção chega até você, quando um milagre acontece na sua casa, não é por mérito, é pela graça, é pelo amor incondicional de Deus, é por causa da cruz, é por causa do sangue que foi derramado por nós. Se tem alguém nesse momento indignado com a sua vitória, com o seu sucesso, ou se você já sabe que vai ter gente criticando quando a sua hora chegar, guarda isso no seu coração. Jesus não precisa pedir permissão para te abençoar. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E ele tem a última palavra sobre a sua história. Amém? Receba no seu coração essa verdade, essa afirmação do céu. Então, agora eu quero que você faça o seguinte. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aqui nos comentários. Coloque o seu nome aqui nos comentários ou o nome de alguém que você ama e por quem você está orando. Pode ser uma pessoa que está enfrentando uma enfermidade, alguém que você conhece que está passando por um momento difícil, alguém que precisa de um milagre urgente. Eu vou orar por cada pedido de oração que for escrito aqui nos comentários. Jesus ainda opera milagres. Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta. E ele ainda está fazendo aquilo que ninguém mais pode fazer. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais um momento em que nós podemos ouvir a Tua palavra e por essa mensagem que eu tenho certeza veio como resposta para muitas pessoas que estão ouvindo ela agora. Obrigado pela Tua graça que nos alcança mesmo quando ninguém acredita que merecemos. Pai amado e querido, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes em que nos deixamos dominar pela religiosidade, pelo orgulho, pela inveja, pela comparação com os outros. Perdão por duvidarmos da tua vontade ou por acharmos que o Senhor só pode agir de um jeito dentro das regras humanas. Nos limpa, nos transforma, nos purifica e nos ensina a viver pela graça. A tua graça nos basta. Nós sabemos que quando estamos fracos, é aí que o teu poder se aperfeiçoa em nós. Ó Deus, que o Senhor contemple nesse momento, com olhos de compaixão, essa pessoa que está em busca de um milagre. Essa pessoa, ó Deus, que está sofrendo há tanto tempo e que hoje foi alcançada por essa palavra. Que assim como o Senhor se revelou a ela através dessa mensagem, que o Senhor também opere um milagre na vida dela. Um milagre da cura, da restauração, da reconciliação, do perdão. Assim como o Senhor curou
aquela mulher encurvada. Cura agora esse teu filho, essa tua filha, que estão espiritualmente encurvados, dobrados, oprimidos e sobrecarregados. Ó Deus, muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem carregam dores há muitos anos, carregam consigo marcas antigas e hoje elas precisam se endireitar. Que o Senhor opere esse grande milagre, Pai, não no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Pessoas que precisam voltar a olhar para frente, que precisam se endireitar e caminhar com fé. Toca nessa vida agora, assim como o Senhor tocou naquela mulher, mesmo no sábado. Que toda a opressão caia por terra, que toda vergonha seja arrancada, que toda limitação seja quebrada, em nome de Jesus. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração a Deus que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ô Jesus, olha para essa mãe aflita, que não sabe mais o que fazer diante dessa conduta, desse comportamento do seu filho ou da sua filha. Abençoe, Senhor, esse homem e essa mulher que tem clamado a Ti todos os dias pela restauração do seu casamento e do seu relacionamento. Faça com que eles recebam do céu estratégias para vencer essa crise. Ó Deus, abençoa essa pessoa que está lutando contra os vícios, pessoas que estão dominadas por hábitos nocivos, por hábitos que têm comprometido a sua saúde, o seu corpo e que já estão interferindo até nos seus relacionamentos. Que haja libertação. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que a salvação, a cura e a libertação entre hoje nessa casa. Eu quero orar por essa pessoa que está desempregada, que está desempregado. Essas pessoas que estão com dívidas para pagar e não sabem mais o que fazer. Que haja provisão nessa casa, Deus. Que o Senhor supra cada necessidade. Que o Senhor acalme o coração dessa pessoa que está ansiosa pelo dia de amanhã, que está perturbada na sua paz e no seu sono. Eu oro, ó Deus, por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento diante do Senhor cada nome, cada lágrima, cada clamor, cada súplica. Que a Tua presença esteja conosco nesse dia. Ó Deus, e que o Teu milagre nos alcance. E ainda que o milagre não aconteça de forma imediata, como aconteceu com aquela mulher, que o Senhor nos dê força, determinação, coragem, sabedoria e capacitação para que nós possamos vencer todos os desafios que se apresentam diante de nós. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Jesus pode tocar na sua vida, onde você está, e você pode receber o seu milagre. Declare pela fé aqui nos comentários: eu recebo o meu milagre. Amém? Eu recebo o meu milagre. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você entende o propósito desse ministério. E eu quero te agradecer pela sua atenção. Eu quero agradecer a você que posta Minuto com Deus nos seus grupos. Tem pessoas que criam grupos só para postar a mensagem Minuto com Deus. E eu sou muito grato a isso, irmãos. Em vários lugares do Brasil por onde eu já passei, as pessoas conhecem e apreciam Minuto com Deus. Pessoas que se identificam com a minha maneira de interpretar a Bíblia, a maneira simples e não culta de interpretar a Bíblia. Eu louvo a Deus por isso. E
para você que ouviu até aqui, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para pelo menos 10 pessoas. Então, não saia sem dar o like. Se você está chegando hoje aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens cristãs todos os dias. Então conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós postamos aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhum ministério. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se essa mensagem abençoou sua vida, se o Espírito Santo falou com você, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Me siga lá no Instagram também, lá você procura Minuto com Deus 1. Vai aparecer lá a minha carinha com a minha esposa, Minuto com Deus 1. Eu posto mensagens, reels, stories, todos os dias lá no Instagram. Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.